Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu sou diácono na Igreja Assembleia de Deus na área 31 e é uma satisfação, tá? Poder compartilhar com os irmãos a lição 5 da Escola Bíblica Dominical. E o tema da lição é a missão do homem. E a gente vai começar aqui essa lição e vamos fazer uma oração rápida, né? E a gente vai apresentar essa lição para o Senhor, para que Ele venha falar conosco e mostrar aquilo que Ele quer que nós venhamos a aprender com essa lição. Amém? Vamos lá, então. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de podermos, Senhor, junto em comunhão através desse vídeo, Pai, com os irmãos, compartilhar essa palavra, aprender com a Tua palavra, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, Deus. Peço que o Senhor nos ilumine, nos esclareça aquilo que Tu queres que nós venhamos a aprender, Senhor. Nós, como homens, nós temos uma missão aqui nessa terra, Senhor, e nós queremos, Senhor, completar essa missão com louvor para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. O texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, e fala assim para nós. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Né? Então, desde a formação do homem, o Senhor já deu uma missão, né? Para que ele administrasse o jardim do Éden. Né? E isso nos dá um aprendizado em relação a nós, homens, nessa época moderna, né? Qual a missão que nós temos? De sermos o cabeça, de sermos aqueles que provém, né, a família com o fruto do nosso trabalho, né, que obviamente é o pagamento, né, que nós recebemos, e assim poder sustentar, dar segurança à nossa família, né, e consequentemente sermos o sacerdote da nossa casa. Amém? E aqui no primeiro tópico dessa lição, eu vou ler aqui a introdução, e eu peço que vocês me acompanhem, que fala assim, ó, Deus fez uma clara separação entre os sexos e dotou o homem e mulher de características que os diferenciam dos demais seres criados. A cada sexo foram definidas missões específicas de acordo com a sua condição. Algumas teorias humanistas tentam negar as diferenças existentes e procuram criar uma atmosfera de guerra entre os sexos, em total desacordo com o ensino original do Criador. Nessa lição, vamos estudar a missão específica do homem no contexto da família. Então você vê que, na medida que o tempo vai passando, né, a gente percebe que a sociedade ela vai tentar tirar, né, tentar trocar essa ideia de quem, na sua família, a posição em relação à sociedade, vai trocar em relação àquilo que está já dito de Deus para o homem. Né? Como se a gente tivesse sempre agora uma competição, né? De homem e mulher. Né? Quem vai ser o provedor da família? Quem vai ser o sacerdote da família? E a gente vai discorrer nessa lição e saber qual é o plano de Deus para nós. Que essa competição ela não deve existir entre homem e mulher, porque nós temos a nossa posição definida pelo Criador. Né? É lógico que a gente sabe que existem particularidades nas famílias de hoje. Né? Inclusive, a gente vê, de certa forma, o próprio homem abrindo mão da sua posição enquanto sacerdote de Deus. Você pode ver, inclusive, nas próprias igrejas. Você, às vezes, vai em algumas igrejas, você percebe que na plataforma onde fica a liderança, você vê que tem muito mais mulheres do que propriamente homens. Você percebe que hoje existem pastoras
né, no lugar de pastores, não porque a mulher tomou à força essa posição. Na verdade, a mulher ela está ocupando lugar porque o homem tem aberto mão dessa posição, né? E não é isso que Deus quer para nós, né? Deus ele conta tanto com o homem como a mulher, mas cada um exercendo aquilo que Deus propôs. E nós vamos ver aqui, por exemplo, a missão do homem. E aqui começa a questão da atividade, né? Qual a atividade do homem? E a gente pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que é a leitura aqui da revista, que fala assim para nós: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui já tem a primeira missão. Deus criou o homem. Tá? E ele o quê? Nos deu a missão de quê? De administrar, no sentido de cuidar do jardim do Éden, né? de cultivar o jardim do Éden. Quer dizer, já é um trabalho, né? Já é um trabalho físico, não somente um trabalho intelectual, mas um trabalho também físico de cultivar o jardim do Éden, né? De ele cuidar do jardim do Éden, né? A lição fala aqui o seguinte, que o homem foi criado para agir, ser ativo, criar e empreender, né? O homem ele não pode ser um agente passivo, ele tem que ser um agente ativo, né, no local onde ele convive. Aqui Deus deu a ordem para Adão para ele ser o administrador daquele lugar, para ele agir naquele lugar, agir com que atividade? Cultivo da terra, né? E cuidar dessa terra, né? Então o homem foi feito para o quê? Para fazer um trabalho no jardim do Éden, não simplesmente apenas eu te criei, agora você pode fazer o que você quiser, você fica à vontade, deita, dorme, se diverte. Não. O homem já tinha obrigações para com Deus naquele momento ali. E com isso, como Deus fez o homem ser um ser ativo, a gente não pode perder essa natureza do homem, né? De ser uma pessoa sempre inativa ou passiva, não é? A gente tem que ter essa, como é que eu posso falar, essa hombridade de nos colocar na sociedade de forma ativa, não é? Seja num ambiente familiar, num ambiente profissional, seja num ambiente eclesiástico, seja até a nível de sociedade. Quando eu falo sociedade, não somente nesse aspecto, mas até a questão de um posicionamento, eu digo, como a gente está vivendo agora, um posicionamento político, né? O homem, ele tem que, ele não pode ser, como é que eu posso falar, ficar sempre na passividade em relação aos assuntos que são importantes no nosso dia a dia, no cotidiano, os assuntos pertinentes, importantes, né? Então, para isso, o que nós temos que fazer, o homem? Nós temos que buscar o conhecimento, que é na palavra de Deus, que é o nosso objetivo maior, como criaturas, né, formadas pelo Senhor, mas também sermos homens que saibam o seu papel dentro da família, mas também dentro da sociedade. E nessa questão nós não podemos de forma alguma sermos pessoas passivas, né? Nós temos que buscar o conhecimento da sociedade, né? Da ciência, da sociedade, o conhecimento político, né? O conhecimento de uma forma geral. Para nós sermos pessoas dotadas também de conhecimento e termos nossas posições definidas por aquilo que nós adquirimos esse conhecimento, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, né, do Senhor, que nós somos a cabeça da família. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber o papel que eu tenho que exercer diante do Senhor, na minha igreja, na minha casa, na sociedade? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que buscar o conhecimento na Bíblia. Eu não posso ser apenas uma pessoa apenas passiva, né, de ouvir pregações, ouvir sermões e, tipo assim, da mesma forma que eu me alimento, esse alimento ele não é, como é que eu posso falar? Esse alimento, eu não usufruo daquilo que esse alimento vai trazer para mim, entendeu? Então nós homens temos que ter
essa consciência, né, de exercer aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Então nós temos que ser ativos, nós temos que ser homens sempre buscando exercer aquilo que Deus quer para nós. O tópico 2 fala sobre relacionamento, né? Está no mesmo capítulo do livro de Gênesis, os versículos seguintes, que fala que é Gênesis 2, 17 a 18. O que fala esses versículos? Fala o seguinte, ó, relacionamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, ele nos criou para termos relacionamentos. O primeiro relacionamento que a gente vê aqui na Bíblia, relacionamento de Deus para com o homem. Esse relacionamento não podia ser apenas de uma direção, unidirecional. Ele tem que ser bidirecional. O que seria isso? Deus se comunica com o homem se comunica com Deus. E aí o que acontece? Um relacionamento, uma intimidade, não é? Então Deus, ele falava com o homem, né? Ele orientava o homem, como ele diz aqui no 17, mas dessa árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quer dizer, Deus, ele estava instruindo, né, a sua criatura, no caso Adão, instruindo para que ele não comesse do fruto daquela árvore, né, da árvore do conhecimento. Então Deus, ele tinha comunicação com Adão. E Adão também tinha comunicação direta com Deus. Ele não passava por ninguém, né? Ele não passava por nenhum interlocutor. Ele simplesmente se comunicava com Deus diretamente, né? E isso, você tenta imaginar, você falando com Deus diretamente. É lógico que nós falamos com Deus diretamente hoje, né? Através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Mas naquela época Adão tinha um outro tipo, né, de ligação, até mais direta que essa nossa, porque ele falava diretamente com Deus, o seu Criador. Então ele tinha um privilégio que nós não temos, né, mas nós vamos ter em nome de Jesus. E aqui no 18 ele fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea, que seja o quê? Capacitada a estar com ele. Essa palavra idônea é uma palavra que, em relação a Eva, diz uma mulher capacitada a estar com ele. Quer dizer, uma mulher também que sabia a sua posição, uma mulher também que iria ter com Adão esse relacionamento, né? De se comunicarem, de trocarem ideias, né? Em relação ao papel que cada um deveria exercer naquele momento. E a gente vê isso. Então, o que também isso quer dizer para nós? Que nós, dentro de uma sociedade, nós devemos ser o quê? Comunicativos, né? Devemos prezar pelo relacionamento com o nosso próximo, né? Dentro de uma escola, dentro de uma igreja, dentro de uma faculdade, dentro do meu trabalho, da minha família, né? Não pode faltar o diálogo, porque o Senhor, ele nos dá essa direção de sermos pessoas comunicativas, de fácil relacionamento, né? Inclusive a própria Bíblia fala que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então, amar o próximo como a mim mesmo também é se comunicar com o próximo, né? Não é simplesmente eu ter essa frase guardada na minha mente, mas não praticar essa frase, né? A gente vê essa questão na própria dentro da igreja, né? Às vezes entra um visitante, nós oramos tanto, Senhor, manda visitante, manda isso, aquilo. Alguns irmãos, né, que são evangelistas natos, né, tem um trabalho, tem todo um cuidado para trazer pessoas na igreja, aí esse convidado entra na igreja e eu aqui não quero me comunicar, quer dizer, não recebo esse convidado da devida forma que eu devo receber alguém, né, se eu digo que amo ao próximo. Então isso é relacionamento. Então o homem tem que ter relacionamento. O homem tem que ter comunicação. Então, como é que eu vou querer, como é que eu vou querer que a igreja que eu congrego,
se torne uma igreja cada vez mais cheia de membros, se eu não me comunico com esse membro, se eu não me comunico com o visitante. Isso é um papel nosso, de homem, né, de homem ativo, da forma que Deus quer, de eu me comunicar com as pessoas. Né? Então é isso que Ele quer de nós, que nós devemos ser pessoas comunicativas, que saibam se relacionar com terceiros. Né? Autoridade. Autoridade, a gente vê aqui, no mesmo capítulo de Gênesis, né, versículo 19 e 20, ele fala aqui para nós o seguinte, ó: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Quer dizer, Deus nos deu o quê? No caso, para Adão, deu autoridade. Aquilo que ele definisse como nome, né, daquele animal, daquela espécie, iria ser aquele. Ninguém viria a intervir, né, na escolha de Adão. Então ele teve essa autoridade otorgada pelo próprio Deus de ele definir os nomes dos animais. Né? Assim como também das plantas, né? Assim como também das árvores. E a gente vê que Adão exerceu. Então, quando alguém nos dá essa autoridade, nós devemos exercer essa autoridade. Né? E com confiança, né? com a direção de Deus, porque Ele mesmo nos outorgou essa autoridade. Né? Isso é ser ativo, isso é ser uma pessoa em atividade. Amém? Então nós vemos aqui esses três primeiros tópicos, né? Que falou da questão da missão do homem, estágios que fala da atividade, relacionamento e autoridade. Né? A gente vai para o tópico 2, que fala sobre estágios da vida. E o primeiro estágio da vida do homem, né, é o quê? A infância. E aqui a gente vai ler um pouquinho que fala o seguinte: no início da vida, ainda criança, o homem se diferencia da mulher basicamente pelas características sexuais. Ao longo da infância, os meninos desenvolvem habilidades específicas através de brincadeiras e jogos, as quais serão determinantes em sua vida adulta. Então é aquela coisa. Até uma vez eu ouvi uma pessoa que é instrutor de direção, né? E falou uma coisa, sem nenhum sentido de querer menosprezar a mulher, mas no sentido prático, né, como nós lemos aqui no começo desse tópico 2. Porque aparentemente um homem tem uma habilidade maior do que a mulher em relação a aprender a dirigir. Na infância, o que você vai dar pro teu filho, homem? Você vai dar uma bola? Você vai dar um carrinho? Né? O que você vai dar para a tua filha? Você vai dar uma boneca. Né? Então, a menina já vai crescendo com aquela questão de brincar com boneca. Não assim, de ainda não despertar a vontade, né? É criança, né? Mas ela vai ter mais familiaridade com uma boneca desde criança do que o homem. O homem vai ter uma familiaridade maior com um carro, até uma habilidade maior de receber as instruções para a direção. Por quê? Porque desde a infância ele já é acostumado com a ideia o quê? De carro, de dirigir, né? de corrida, essas coisas. Então a gente vê que na infância existe já essa questão de a gente direcionar o homem, não é? Para que no futuro ele seja o quê? Esse cabeça, seja essa pessoa ativa, essa pessoa com autoridade, essa pessoa que saiba se relacionar. Quer dizer, desde a tenra idade, o homem tem que ser moldado para aquilo que Deus quer, daquilo que Deus direcionou para que ele seja, né? A missão dele como homem. E aqui, primeiro livro, né? A primeira referência está em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 11. A gente vai ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto.
né? Então aqui, ó, o aprendizado não acontece da noite para o dia, e sim ao longo da vida. Daí a importância do acompanhamento dos pais no desenvolvimento dos filhos, nos aspectos físicos, intelectuais e o que? Espirituais. Quer dizer, cabe a nós, né, enquanto pais, né, e nós homens, nós não abrirmos mão do nosso papel também como homem de ensinar os nossos filhos, né? Principalmente os nossos filhos homens, quer dizer, homem ensinando o seu filho, né? Desde a tenra idade, desde a sua infância, para que não haja desvios no futuro, não é? Direcionando ele para aquilo que Deus, né, aponta na sua palavra. Não abrirmos mão desse direito que é uma bênção, porque a palavra do Senhor fala o que para nós? Que os nossos filhos são a herança do Senhor para nossas vidas. Então que a gente venha ter esse zelo, esse cuidado de instruir essa criança, primeiro no caminho do que deve andar, né, que é a palavra de Deus, mas direcionar para a sua missão. Aí eu falo a missão de uma forma individual, né, porque o homem e a mulher têm missões individuais, né? A missão comum é o quê? Adorar a Deus, conhecer a verdade, mas nós temos o quê? Missões diferentes uma das outras, né? Aí também tem a fase da juventude, né? Que aqui a passagem ela está em Eclesiastes, né? No capítulo 11, 9, a gente vai ver aqui também, 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá o quê? Contas. Então, nessa fase surgem as características sexuais secundárias, e graças à ação dos hormônios, o corpo masculino passa por importantes modificações. O homem começa a desenvolver massa muscular e esses mesmos hormônios o impelem à busca de aventura, excitação e autoafirmação. São momentos de descobertas e decisões que irão se refletir em seu futuro. Mas a questão do homem, né? Mas se esse jovem homem, né, ele desde a tenra idade, ele já for direcionado conforme a palavra de Deus, nós vimos que ele vai ter uma atitude de José, né? De um jovem firme e de um jovem que sabia o que queria para a sua vida, né? Por quê? Porque esse jovem ele já tinha contato com a palavra, um relacionamento com Deus, através do quê? Dos seus pais. Por isso a importância que nós, enquanto pais, devemos ter e não abrir mão dessa oportunidade de podermos o quê? Direcionar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Não é? Nós não estamos perdendo tempo com isso, ao contrário, nós estamos ganhando muito tempo com isso. Por quê? Porque quando eles estiverem já na fase adulta, a chance de nós termos o quê? Dor de cabeça, sabe? Tristezas, é muito menor. É muito menor. Amém? Então, inclusive essa fase de juventude, você sabe que quando a criança está entrando já na puberdade, juventude, a gente sabe que é uma confusão de hormônios no corpo, uma confusão de ideias, né? De convicções. Uma hora quer aquilo, depois não quer mais, quer uma independência, mas não sabe o que é ser independente de verdade, né? De arcar com responsabilidades, né? Então, quer dizer, a gente sabe que é um momento conturbado da vida, essa transição, né? de fases, né? de infância, puberdade, juventude, né? E depois uma vida adulta. A gente sabe o quanto porque todos nós passamos por isso. E a gente sabe que é uma situação que a gente tem que ter muita longanimidade, tem que ter paciência, tem que compreender, né? Mas não de forma alguma abrir mão da autoridade que nós temos sobre esse jovem, de direcioná-los a fazer a coisa certa, né?
Então José, ele deu um exemplo disso, de fidelidade para com Deus, porque ele mostrou, né, que ele era uma pessoa que adorava o seu Deus, que tinha um posicionamento definido ali. Amém? Vamos lá, continuar então. Maturidade, né? Que seria o tópico 3 da questão desse... que é o subtópico, né, do tópico 2. Maturidade, né? Aqui, em geral, o homem já constituiu família e desempenha inúmeros papéis simultâneos, quer dizer, marido, pai, né, filho, profissional, irmão, obreiro, cidadão. É submetido com intensidade às pressões que esses papéis lhe impõem. O homem atinge o ápice de sua forma física e precisa sentir que sua vida tem o quê? Um propósito. Tem que ter um propósito. Vamos ver aqui mais. Propósito claro. Esta é a fase o quê? Das realizações e grandes empreendimentos. Né? O homem se torna adulto, né? Ele já está indo para um campo de mais maturidade. Por quê? Porque ele consegue ali exercer vários papéis do que simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Então ali, como diz aqui a lição, ele é pai, ele é esposo, ele é filho, né? Ele é irmão, ele é obreiro, ele é um profissional. Então ele vai ter uma capacidade mental, vai ter uma capacidade física de lidar com as dificuldades da vida, né? Com as dificuldades e desafios que a vida profissional lhe impõe, que a vida familiar lhe impõe, né? Que a sociedade lhe impõe. Que a gente sabe que a sociedade que nós vivemos é algo assim que é uma competição diária, né? É uma competição diária para você alcançar teu espaço no mercado profissional, de você conseguir os seus objetivos, né? Que vamos elencar alguns objetivos aí do homem, né? Ter uma casa própria, ter um automóvel, né? Ter uma esposa, ter filho, entendeu? Estar num cargo profissional que ele estudou para aquilo, que ele suou para chegar naquele lugar. Aí pessoas fazem faculdade, né? Fazem provas, fazem... Né? Por quê? Porque ele já está numa maturidade que ele consegue lidar com essas coisas. E aqui tem uma passagem que está no livro de Josué, 14:11. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Que fala assim, ó: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Quer dizer, ele estava assim no ápice, né? Entendeu? Da sua força física, da sua força mental. Né? E assim que nós, já homens mais maduros, nós devemos o quê? Não estou falando de mostrar para a sociedade, mas nós devemos o quê? Mostrar para nós mesmos que nós somos capazes, em Deus, de fazer várias, fazer várias funções, né? De mantermos o que? O equilíbrio, mantermos a força e saber lidar com as dificuldades diárias que a sociedade nos impõe, que o tempo nos impõe. Amém? Vamos lá. Desvios da missão, que é o tópico 3, a gente está caminhando para o final. Então aqui fala do primeiro subtópico, missão do esposo. Aqui tem um texto no início, fala assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe colocou nas mãos responsabilidade de ser o quê? O gerente da criação. Mas o homem desobedeceu a Deus, assim trazendo como consequência muitos males sobre a terra. Quer dizer, qual é a missão do esposo? Aqui está falando já especificamente do esposo, que é amar a esposa, respeitar a esposa, né? Dar honra à sua esposa. Né? Então, amar a sua esposa é uma receita perfeita. O que qualquer ser humano mais quer é o quê? Ser aceito e amado, em especial a mulher. Quer dizer, a mulher,
ela requer o que? Atenção, requer cuidado, requer amor, requer respeito, né? Então, é isso que quer. Aqui fala no B, gozar a vida com a mulher da sua mocidade, né? Esses textos identificam dois elementos muito importantes. O primeiro se refere de forma clara ao relacionamento que? Sexual. A vida é fugaz. O que quer dizer fugaz? A vida passa rápido, passa rapidamente a vida. Né? O segundo elemento é o conselho de você permanecer ao lado da mulher da sua mocidade. Quer dizer, então meu conselho é, você que de repente está vendo a lição e não é casado, saiba escolher a sua futura esposa. Observe bem o testemunho dela, se ela é uma jovem, né, que honra sua família, honra seus pais, se ela é temente a Deus, se ela é uma jovem que gosta de congregar, é uma jovem que se respeita, né, entendeu? Para que você tenha um casamento abençoado e permaneça esse casamento até o fim das vossas vidas, amém? Para evitar problemas futuros, né? Porque, como diz aqui na lição, né, se tiver algum problema, aí já começa a conturbar o ambiente, né? E aí, conturbando o ambiente, o que está falando aqui? A solução não está na separação. Isso acontece até, de repente, uma traição, né? A solução não está na separação, mas na disposição de mudar e crescer juntos. Ser fiel a ela, né? Então, a infidelidade é devastadora e nunca vale a pena. Guarde o tesouro da fidelidade. Com todas essas forças, se houver falha, o perdão e a reconciliação são um caminho a seguir. Amém? Viver a vida comum no lar com discernimento, né? Quer dizer, com sabedoria. Não é? Um casal vai ter que lidar com muitas diferenças que geralmente vão ser solucionadas com o tempo, exceto as diferenças de sexo, né? Homem e mulher. Tem uma diferença física aí, né? Ou seja, a forma masculina e feminina de ver o mundo. Deus nos fez com fiação diferente. Isso demanda o quê? Discernimento. Quer dizer, a forma como o homem encara o mundo é diferente da forma que a mulher encara o mundo. Isso aí, nós temos que respeitar as nossas diferenças, entendeu? Em relação a como nós vemos o mundo. O homem, na maioria das vezes, ele é mais o quê? Digamos assim, ele é mais afoito em suas decisões, não é? Ele, digamos assim, a mulher, ela muitas vezes ela espera mais uma decisão tomar, ela analisa melhor as coisas, entendeu? O homem já é mais rápido, o homem já quer resolver com mais rapidez. Então, um casamento tem que ter o quê? O equilíbrio, né? E os dois ouvindo um ao outro, né? Para que cada diferença de ponto de vista ela venha a ser o que? Aproveitada para que haja o quê? Uma decisão em comum, uma decisão em comum acordo, né? Vamos lá. Continuando aqui. Sobre a missão do cuidador, não é? Então, Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden com funções diferenciadas, né? Como administrador das coisas da terra, ele deveria manter a ordem estabelecida pelo Criador, né? Então, como a gente viu no início da lição, Deus deu essa ordem para que o Adão fosse cuidador da terra, né? O gerente da terra, o administrador da terra. Tanto é que ele deu aquela ordem: não coma da árvore de conhecimento. Você está o que expressamente proibida de tomar, de ir na direção daquela árvore e se alimentar daquele fruto. Aconteceu justamente que quem foi lá? A Eva foi lá. Mas por que ela foi lá? Vamos fazer aqui uma analogia. Por que ela foi lá? Se Deus formou primeiramente o homem, então a instrução foi feita diretamente para o homem. Então, consequentemente, Deus, que é perfeito, orientou o homem, né? Para ele ser o quê? O administrador. Então, quem administra alguma coisa, por exemplo, quem administra uma empresa, eu preciso contratar alguém. E quando eu contrato essa pessoa, o que eu tenho que falar para essa pessoa? Que a empresa tem normas, né?
normas de horário, normas de postura, normas de atender o cliente, normas de atender o telefone, normas de redigir e-mails, né? Normas de saber se comportar nas redes sociais. Agora, como é que esse empregado vai saber das normas da empresa se o empregador, que é o administrador dessa empresa, não passa essas normas aí? Como é que essa pessoa vai saber? Né? Então, assim, a gente pode ver a questão com Eva. Né? Será que Adão, de repente, instruiu Eva da forma que ele deveria ter instruído? Será que Adão deu uma informação pela metade? Ou será que Adão simplesmente não instruiu a Eva? Né? Então, nós como homens também, nós temos que ter essa capacidade de sermos o quê? Instrutores, de sermos administradores. Por quê? O que eu noto hoje? A minha esposa, ela leciona na igreja, assim como eu, na escola bíblica dominical, mas também ela leciona também para alunos, né, de escolas seculares. Mas o que nós sabemos? Que hoje, quando uma criança, um adolescente, ele tem dificuldade na escola, e quando ele está na sua casa buscando uma informação sobre determinado assunto, de uma tarefa da escola, né, ou até mesmo da Bíblia, numa escola bíblica de adolescente, né, de crianças, geralmente quem está instruindo essa criança? O homem ou a mulher? Geralmente hoje é a mulher. Né? E isso é uma coisa que preocupa a gente. Por quê? Porque isso também é o papel do homem. O homem deve também instruir, né, a terceiros, principalmente o quê? Seus filhos. Né? O homem não pode abrir mão desse papel de instrutor, de educador dos seus filhos. Então, para isso, ele tem que o quê? Buscar conhecimento na palavra, buscar conhecimento secular, ou aquilo que ele aprendeu enquanto estudante, de ele, sabe, reavivar esse conhecimento que ele tem. Entendeu? Mas não, aí os homens abrem mão dessa oportunidade, né, de ser um instrutor dos seus filhos e deixa para a mulher. Não é? Enquanto que essa educação ela deve partir dos dois, mas o homem ele tem um papel muito importante nisso. Muito importante nisso. Né? Missão paterna. Na missão do homem como pai também houve um desvio do propósito de Deus. Ó. Vejamos o caso de Eli. Ó. Né? Aconteceu que Eli era um sacerdote e simplesmente foi irresponsável com os seus filhos. Assim como Davi, né? Um grande rei, mas foi irresponsável com os seus filhos. É o que a gente estava falando há pouco. Quer dizer, de forma alguma o homem deve abrir mão dessa oportunidade. De forma alguma o homem deve negligenciar essa questão de instrução dos seus filhos. Não é? É por isso que o homem ele tem um papel fundamental, porque também ele é espelho para os filhos. Né? O filho, na verdade, o filho olha, é espelho para os filhos, mas o filho, às vezes, quando olha esse papel do homem de forma assim, desleixada, de forma passiva, ele acaba também refletindo aquilo que ele viu no seu pai. Quer dizer, e consequentemente isso vai passando de geração em geração, quer dizer, mas isso não pode acontecer, porque que nós não venhamos ser que nem Eli em relação aos seus filhos e que nem a Davi em relação à sua casa. Não, nós devemos aproveitar essa oportunidade e fazermos um papel de excelência, né, enquanto pai, né, enquanto sacerdote, enquanto provedor da minha família. Amém? E aqui é a aplicação pessoal. Né? O homem, o macho da espécie humana, foi criado por Deus com um propósito específico de cuidar e proteger a vida na terra, especialmente o da sua família. Né? Viver plenamente essa missão conforme o propósito original é estar o quê? No plano de Deus. Né? Então, homens, não abram mão
do seu papel enquanto sacerdote na sua casa. Porque, assim como naquela passagem que disse que o jovem, que ele pode usufruir da sua juventude, mas que ele vai ser cobrado de tudo, a mesma coisa em relação a nós, homens. Por quê? Se nós somos casados, nós temos que ser o quê? Sacerdote da casa. Nós temos que ser o quê? Os provedores da casa. Nós temos que proteger o quê? As nossas esposas, amar as nossas esposas, respeitar as nossas esposas, né? Em relação à questão de sermos homens ativos, né? Sempre buscando trabalhar, empreender, criar, né? Fazer, né? Não abrir mão daquilo que Deus nos deu, essa capacidade de mais maduros, saber trabalhar com várias coisas, com vários papéis ao mesmo tempo, seja de homem, o chefe da família, né? O provedor da casa em relação a alimento, em relação a pagar contas, em relação a salário, né? De sermos educadores de nossos filhos, de sermos instrutores, de sermos comunicativos, de sermos pessoas de relacionamento na sociedade, entendeu? Tudo isso. Amém? Então foi um prazer, né, poder compartilhar com vocês essa lição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a paz do Senhor.